Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar sobre como ser mais produtivo com o planejamento. No primeiro vídeo aqui do canal eu falei sobre algumas atitudes que nos impedem de ser organizada e uma delas foi a falta de planejamento. Então algumas pessoas me enviaram algumas perguntas sobre o planejamento em si, então eu vou responder aqui neste vídeo hoje para vocês. Então fica aqui comigo e assista esse vídeo até o final. Então vamos lá para o passo a passo de como funciona esse planejamento na prática. A primeira coisa é você considerar realmente importante fazer esse planejamento. Só não faça por fazer, porque senão você vai perder o seu tempo sem estar disposto a mudar. O segundo passo é você definir um dia fixo para você poder fazer esse planejamento. Por quê? Se você não definir um dia fixo, eu tenho certeza que vai chegar ao final da semana e você vai se sentir frustrado porque provavelmente ficou algumas tarefas sem fazer. O melhor dia para você poder sentar e se organizar é ou numa sexta ou no domingo. Por quê? Porque na sexta-feira você já vai ter concluído todos os seus compromissos. Eu prefiro fazer no domingo, porque eu já cumpri todas as minhas tarefas, né, durante a semana. É um dia que eu me dou folga, e aí lá pro finalzinho do dia, umas 7, 8 horas da noite do domingo, eu sento e faço o meu planejamento. Isso você não vai perder mais que meia hora para poder fazer. O próximo passo é você considerar a fase de adaptação. Então é muito comum que até a terceira semana você note que você não deu conta de fazer todas as atividades que anotou no planejamento. Aí entra uma outra questão que você tem que analisar, que é o seu tempo de produtividade. O que acontece é que muitas pessoas não têm dimensão do tempo que ela leva para poder realizar cada tarefa dentro de casa. Então, muitas vezes você acaba anotando mais do que você teria tempo disponível para poder realizar essas tarefas, né? Você fazer o que precisa ser feito. Então é muito importante você focar nisso também. O próximo passo é de como você vai fazer esse planejamento. Então assim, existe uma ordem para você fazer. A primeira coisa que você vai anotar são os seus compromissos e as suas prioridades. Por quê? Porque os seus compromissos, eles são com hora marcada. Então, quando você começar a fazer o seu planejamento, vai ser a primeira coisa que você vai encaixar lá. Tudo que tem hora marcada para você poder fazer. Depois que você colocar todos os seus compromissos, né, e o que é prioridade para você fazer dentro daquela semana, aí você vai colocar as suas tarefas. Eu considero tarefa tudo aquilo que eu faço dentro de casa, né? Lavar roupa, passar, limpar a casa, limpar banheiro, enfim. Essas são as tarefas. Então, para não ficar muito pesado, que às vezes a gente determina um dia só para poder fazer tudo e pesa muito, né? E muita gente não tem tempo para fazer isso. Então, você vai distribuir todas essas tarefas durante a sua semana, né? E isso sempre analisando os seus compromissos, porque compromisso é sempre mais importante. E a tarefa você vai distribuir aí nesse planejamento do jeito que for mais fácil para você, né, nos dias que você não tiver tanto compromisso e que seja... O último passo é você definir um horário para tudo que você for fazer. É muito importante você anotar no seu planejamento o horário que você vai fazer as suas tarefas, porque entra aquela questão de tempo que eu citei, né, anteriormente, e por experiência própria. Se você não anotar o horário que você vai fazer as suas tarefas, com certeza vai chegar no final da semana e vai ficar alguma coisa sem fazer. Por quê? Você vai fazendo o que é mais fácil e algumas tarefas que realmente era importante naquela semana, você não fez, porque aí acabou não dando tempo de você fazer. Então, até você se adaptar ao planejamento, não deixe de anotar o horário das suas tarefas. E para finalizar, eu vou responder algumas perguntas que me enviaram. A primeira pergunta que me enviaram foi: não sei por onde começar. Como fazer o planejamento semanal? Então, como eu falei lá no início do vídeo, você vai fazer na ordem que eu citei. Primeiro colocar os seus compromissos, né, e as suas prioridades, e depois descrever as suas tarefas. Você fazendo desse jeito não vai ter erro, é tudo uma questão de hábito mesmo. Segunda pergunta, preciso ter uma agenda para fazer o planejamento?
não é necessário ter uma agenda. Ou você pode ter aquele planner, né? Você faz uma planilha e anota, ou você cola na sua geladeira, cola na parede. Tem alguns planners específicos que vendem até na internet. O que eu não aconselho é você fazer ele no celular, por exemplo, né? O meio digital. Porque como você está começando, é mais fácil você anotar mesmo, para não ter nenhum tipo de problema, para você não se perder e também não esquecer das tarefas que você tem que realizar. A terceira pergunta é: tenho que planejar também o tempo de lazer? Sim, claro e com certeza. O objetivo mesmo do planejamento semanal é que você tenha tempo de realizar todas as suas tarefas, né? Você ser mais produtivo, conseguir se organizar e que sobre um tempo também para você curtir com a sua família e com os seus amigos. Então, assim, se tiver a possibilidade de você encaixar todos os seus compromissos, suas tarefas, o que é mais importante, por exemplo, de segunda a sexta, e você tiver como reservar o seu sábado e o seu domingo pro lazer, é melhor ainda, mas reserve pelo menos um dia da sua semana pro lazer. A última pergunta que eu vou responder é: e os imprevistos, como eu faço? Então, assim, o que vocês têm que ter em mente é que é super comum aparecer imprevistos na nossa vida, né? Isso sempre vai acontecer. O que não pode acontecer é você deixar de fazer um compromisso seu, que é muito importante, para você atender esse imprevisto. Ah, mas imprevisto não é importante? É muito relativo, porque tem imprevistos que acontecem na nossa vida que não é de urgência, né? É algo que a gente poderia fazer um outro dia. E às vezes a gente acaba deixando de fazer as nossas tarefas para poder atender esses imprevistos. Então, assim, se esse imprevisto não for de urgência e não for nada importante que vai acrescentar na sua rotina e que vai, né, afetar a sua vida, então deixe ele para um outro dia, né? Então é isso, pessoal. É muito importante que vocês saibam que não tem como ser produtivo se você não se planejar e organizar o seu tempo. Mas se você se dedicar a esse planejamento e fizer passo a passo de como eu falei, eu tenho certeza que em pouco tempo os resultados eles virão. Se vocês gostaram dessas dicas, escreve aqui embaixo nos comentários o que vocês vão aplicar no dia a dia de vocês e depois me conta a experiência, tá bom? Não esqueçam de curtir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ative as notificações para vocês não perderem os próximos vídeos. E é isso, um beijo e até a próxima!